Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campos Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Como eu havia prometido a vocês, nós vamos ver agora outras formas de a gente fazer esses arremates, esses cantos das paredes, certo? Eu vou mostrar para vocês dois comandos, o comando fillet e o comando chamfer, que eles servem para fazer arredondamentos e chanfros nos cantos, mas também servem para arrematar sem arredondamento e sem chanfros. Vamos começar pelo comando fillet. O comando fillet está aqui, ó. Você pode ativar o comando fillet aqui ou pela letra F. Quando você entra F, ó, já está aqui, fillet. Quando você entra, ele pergunta aqui, seleciona o primeiro objeto. Um primeiro objeto. Por quê? Vamos aproximar aqui de um canto que não está, ó, com o canto arrematado, certo? Então, eu vou clicar aqui no primeiro objeto e ele pede aqui, ó, seleciona o segundo objeto. Só que ele me coloca algumas informações aqui, ó, modo trim, raio 0. Vou clicar no segundo objeto, ó, ele acabou de arrematar e ela inclusive é uma polyline, ele fechou a polyline de novo, tá vendo? Aqui é um comando line, aqui não tinha polyline. Vou usar o fillet novamente. Vou colocar aqui o primeiro objeto o segundo este. Pronto, eu acabei de arrematar o canto. Mas ele não está dizendo aqui que é arredondamento, mas é por isso que tinha aquele raio. Quando eu entro no comando fillet, eu posso informar o raio ou selecionar o primeiro objeto, tanto faz, tá? Mas se eu informar aqui o raio está 0. Se eu colocar um raio de 2 metros, vamos dizer aqui, certo? Enter. Ele continua pedindo agora para eu clicar no primeiro objeto. Eu vou clicar aqui no primeiro objeto. Vou clicar aqui dentro primeiro, ó, no primeiro. Aí ele pede, seleciona o segundo objeto. Cliquei o segundo, o que é que ele fez? Um arco, arredondou aquele canto com um arco de raio 2 metros. Eu sei que tem 2 metros, como eu falei pra vocês, ó, basta a gente clicar sem comando nenhum, se aproximar do grip, que ele informa pra gente o tamanho, tá lá 2 metros. Existe também a opção de fillet, deixa eu entrar aqui, ó, em que você faz esse arremate, mas você não corta os excessos de linha que você tem. É essa função aqui, ó, trim, o trim dentro do fillet, o que é? O padrão está trim. Se você clicar em no trim, se eu colocar o raio 2 e a função no trim, quando eu clicar nessas duas linhas, ele faz o arremate com o arco, mas ele não tira o excesso de linha, não corta, né? Aquele excesso de linha que nós tínhamos ali. É útil? Sim, é muito útil também usar esse comando fillet para fazer esses arremates, porque ele é mais rápido do que eu estou fazendo trim, extend em cada um dos cantos, né? É muito mais rápido, fica mais prático. Se eu tiver aqui uma linha, ó, fazer uma linha aqui, tamanho qualquer, dou um offset nessa linha de 3 metros, depois dou um offset nessa linha de 15 centímetros, 0,15, para um lado e para o outro. Veja que eu não estou me preocupando aqui com o comprimento que tinha nessa linha. Faço uma linha cruzando aqui na horizontal, ó. Dou um offset de 2 metros, tá 2,5, 2,5, 2,5. Pronto, faço outro offset, ponto 15, vejam que eu só dei enter e ele entrou no offset novamente, porque é o comando anterior. Pronto, depois que eu dei a distância ponto 15, ó, 15 centímetros para cá, 15 centímetros para cá, para fora, tá vendo? Ele fez um ambiente, né, de 3 por 2,5, e aqui ao invés de eu sair fazendo trim, corte, ou se tivesse mais curto, né, fazer extend, eu posso usar aqui o comando fillet para fazer o meu canto. Eu tenho que estar com o raio 0, ok? O raio aqui já está 0. E a função trim de cortar, certo? Trim, não deixe com no trim, certo, gente? Vou clicar aqui, ó. Clicar aqui e aqui. Fez o canto. Agora, se eu entro no meu comando fillet e o trim aqui está na função no trim, ele não vai cortar, ele não vai conseguir cortar, tá vendo? Ó? Fica complicado. Lembre-se de quando está no comando trim, ele funciona para fazer os cantos se o raio estiver com 0. Ok? E se a função cortar estiver lá, ó, trim, cortar, tá bom? E aí você vai fazer os cantos. Outra coisa que você tem que lembrar no comando fillet é que você deve clicar no pedaço onde você quer que fique. No trim a gente cortava no que a gente queria tirar, no pedaço que estava sobrando. No fillet a gente vai clicar no pedaço que a gente quer que fique. Ok? Se você clicar no que você iria cortar aqui, ó, ele vai entender que aquelas duas linhas é que você quer fazer o arremate, ok? Então, cuidado para não confundir o comando trim e o comando fillet neste sentido. Apesar de que quando você está no comando trim, ele já vai mostrando lá
a aparência, né, apagada, esmaecida da linha que você vai eliminar. O chamfer é um comando parecido com o comando fillet, ele está aqui junto do fillet, ó, chamfer. Só que ao invés de fazer curva, ele faz uma linha reta nos cantos. Quando você entra no comando chamfer, você tem a opção lá, ó, distance. Distância, ou seja, se ela especifica a primeira distância, aqui está 0. Especifica a segunda distância, 0. Eu mantive 0, só para mostrar para vocês aqui, ó, que eu clico nas duas linhas, ele vai funcionar do mesmo jeito que o comando fillet. Para eu fazer um chanfro, deixa eu entrar novamente no comando chamfer. Você pode entrar no comando chamfer com a letra C, H, A. São 3 letras para entrar no comando chamfer. Quando você entrar nessa distância, se você tiver uma distância estabelecida, vamos dizer que 1 metro, Enter. Segunda distância, 1 metro também, Enter. Se você clicar nas duas linhas, você vai ter aqui, ó, um canto de 1 metro por 1 metro. Esse 1 metro é essa distância aqui. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Aqui você tem complemento em 41. Aqui eu queria mostrar essa distância aqui de 1 metro para vocês. Eu posso mostrar da seguinte forma. Vou mostrar para vocês o comando dist. Dist significa distância, certo? Ele pode ser ativado com a letra DI. E você clicaria nessa linha e pegaria aqui, através do Polar Tracking, ó, a distância de 1 metro. Então, ele fez um chanfro cortando 1 metro de uma linha e 1 metro da outra linha. Poderia ter distâncias diferentes. Eu posso vir aqui no chanfer e clicar em distância. A primeira eu coloco 1 metro, por exemplo, posso deixar 1. E a segunda eu posso colocar menor, 0,5, ou maior, tanto faz. Coloquei 0,5. A primeira linha que você clicar, ele vai cortar 1 metro desse canto. A segunda linha que você clicar, ele vai cortar meio metro deste canto, tá? Novamente, lembrando que você tem que clicar na parte que você quer que fique, igual o fillet, não na parte que você quer que corte. E veja que ele conta essa distância a partir do canto, não o comprimento total da minha linha. Não importa aqui o quanto esteja sobrando deste cruzamento, ele vai contar o cruzamento. E o cruzamento pode ser assim, a 90 graus, pode ser um cruzamento como este aqui, ó, que está um outro ângulo. Então, eu posso chegar aqui, entrar no comando chamfer. Eu vou querer tirar aqui meio metro deste lado e 1 metro deste. Então, eu já tinha como distância aqui 1 metro na primeira linha, meio metro na segunda linha. Então, se eu quero tirar 1 metro desta linha aqui, eu clico nela primeiro, porque era a primeira distância. Então, aqui ele vai tirar 1 metro. Se eu clicar aqui, esta segunda é meio metro, então ele vai tirar meio metro desta. Tá vendo? Ele fez um chanfro em cima de um ângulo que não era os 90 graus, um chanfro sobre um chanfro. É uma maneira também rápida de você fazer os cantos arremates, sem você se preocupar tanto com a extensão, com determinadas configurações. Pode facilitar a vida de vocês também. Vamos continuar com os comandos de modificação. A gente começou por uns mais complexos, como trim, extend, fillet e chamfer, e não vimos os mais simples, como move, copiar. Vamos ver agora. O comando mover, quando você entra, você pode clicar aqui no menu, ou você pode também acionar pela letra M. Tá vendo o M aqui? É move. Para você mover um objeto, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar. Eu quero mover, digamos, esta linha aqui. Você seleciona o seu objeto, dá Enter, para indicar que você terminou a seleção. Ele pede um ponto base. Você clica um ponto base qualquer, pode ser do objeto ou não, e depois ele pede um segundo ponto. Vou colocar aqui, ó. Pronto, acabei de mover esse meu objeto. Eu posso selecionar o objeto antes? Pode. Selecionar antes, assim como a gente faz com o Erase, aí eu venho aqui em Move. O ponto não precisa ser, o primeiro ponto base não precisa ser exatamente no objeto, pode ser, ó, um ponto diferente. No entanto, se você quiser mover aquele objeto para um local específico, vou entrar aqui no comando Move, selecionar esse objeto, dar Enter. Por exemplo, eu quero que essa extremidade volte para essa extremidade. Então, você clica nesta extremidade e depois nesta outra. Você aí obteve a movimentação de um objeto com precisão. Não, eu não quero isso. Eu quero, de repente, colocar essa linha exatamente na metade desta. Você pode utilizar o comando Move, vou selecionar antes, só para ficar diferente. Comando Move, você vem aqui no midpoint e leva para o midpoint aqui, ó. Pronto, acabou de fazer uma cruz. Então, é super simples o comando Move, não tem muito segredo. Uma coisa que você tem que ter cuidado com o comando Move, quando você entra e seleciona aquele objeto, você vai dar Enter, dá um ponto base,
né, que não precisa ser necessariamente no objeto, pode ser um ponto qualquer. Quando você vai dar o segundo ponto, se você não clicar nada, der um enter, às vezes sem querer você faz isso. Quando você dá um enter, o objeto aparentemente sumiu. Mas na verdade ele não sumiu. Você moveu, só que você não indicou para onde você queria mover. Eu vou usar aqui o Zoom Extend para a gente ver toda a extensão do desenho e ver onde ele foi parar. Ó, foi parar aqui a linha, tá vendo? A linha que eu tinha movido acabou indo para um local qualquer. E o AutoCAD faz muito isso. Ele pode mudar para um local bem distante do seu desenho e você ficar um pouco perdido. Então só tenha cuidado para pegar o objeto e na hora que você der o segundo ponto, você clicar no local adequado onde você deseja levar, tá? Tá meio bagunçadinho aqui, ó. Eu posso mover várias coisas aqui para afastar, comando Move. Então você pode agora selecionar, por exemplo, essa circunferência, essas linhas. Vou afastar aqui, que estava tangenciando essa curva e essa reta. Vou mover aqui para o canto. Existem outras formas de seleção. Quando eu entro no comando Move, ao invés de eu selecionar isso aqui novamente, tinha sido a última coisa selecionada, eu posso colocar a opção Prévios. Deixa eu colocar o asterisco aqui para vocês verem direitinho essa opção, ó, Prévios. Prévios significam que foi previamente selecionado. É ativado pela letra P. Se eu coloco P, ó, ele pega o que eu tinha selecionado anteriormente. Eu dou Enter para terminar a seleção e posso mover para outro local. Eu posso agora experimentar a opção Leste. Então, mover. Eu posso pegar aqui, ó, L de Leste. Leste significa o último objeto que foi criado. O último objeto que tenha sido criado tem sido essa linha. Dou um Enter. Posso mover este objeto, tá vendo? Podem experimentar outras formas de seleção, conhecer, para vocês entenderem como funciona. Vamos aprender outro agora. Vamos continuar com o comando Copy. Copiar pode ser ativado aqui, mas pode ser ativado também pelas letras C, O, Enter, e também pode ser ativado pela letra C, P, Copy. Então ele tem duas pares de atalho, ou CO ou CP. C não pode, porque a gente já viu que é o comando círculo. Funciona da mesma forma que o Move, você vai selecionar um objeto, digamos esse objeto aqui, você vai dar Enter, tem um ponto base, igual ao comando Move, e um outro ponto, só que dessa vez ele manteve, ó, fiz o segundo ponto, ele manteve o objeto original e fez uma cópia dele. E ele não sai do comando cópia, eu posso continuar aqui, ó. Posso continuar fazendo várias cópias desse meu objeto, até dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele encerra o comando e tá aqui as minhas cópias. Se eu for usar agora o comando copiar e colocar aqui a opção Last, último, ó, ele pega esta linha aqui, porque foi a última que foi criada, tá? Se eu entrar no meu comando Copy e utilizar aqui a opção P, Prévios, ele vai selecionar esta linha que tinha sido a última que tinha sido selecionada para ser copiada. Mas a gente pode fazer também Ctrl C e Ctrl V? Podemos. Nós temos aqui, ó, se a gente fizer Ctrl C, ele pede para selecionar objetos, mas veja que não é o comando Copy, é o comando Copy Clip. É um pouquinho diferente. Então, seleciona aquela minha linha, dou Enter, pronto. Aí ele não pede um segundo ponto, ele não pede um ponto base, nada disso. Para o Copy Clip funcionar, você tem que agora colocar Ctrl V. E aí ele coloca um ponto qualquer, geralmente no canto daquele objeto, ó, no canto inferior esquerdo daquele objeto, e você vai clicando. Então ele não tem aquele ponto base, né? E o segundo ponto como referência. Ele só faz apenas uma cópia, ó. Fiz Ctrl V, ele já fez uma. Vou fazer Ctrl V de novo para poder ele fazer a segunda. Ctrl V de novo para fazer a terceira. Então essa é a diferença entre o comando Copy normal e Copy Clip. Você pode também ativar esses comandos aqui, ó, em Clipboard. Você tem aqui copiar, que é o Ctrl C, colar, que é o Ctrl V. Tem também a opção Ctrl X, né, se você for simplesmente recortar. É semelhante ao que a gente tem no Word, Excel, são atalhos universais, né, de copiar, colar e cortar. Você pode também selecionar antes para usar o Copy Clip? Pode, você pode selecionar os objetos antes, digitar Ctrl C, ele já copiou dois objetos, não precisa nem dar Enter, e aí você coloca Ctrl V, ó.
Ele já está colocando aqueles dois objetos para você, tomando como referência o canto inferior esquerdo daqueles dois objetos, tá? Agora vamos ver outro comando, o comando mirror. Mirror significa espelho em inglês, então é o comando espelhar. Você tanto pode ativar aqui, ó, como você pode ativar pelas letras M, I. M não pode porque já é move, então você coloca MI, comando mirror. Como ele funciona? Vamos pegar um objeto aqui diferente, esta bota, por exemplo. Eu seleciono aquele meu objeto, assim como o comando move e copy, eu tenho que selecionar o objeto e dar enter para terminar a seleção. Só que dessa vez ele não pede um ponto base, ele pede um primeiro ponto do espelho. Vamos imaginar que esta bota será espelhada para cá, no sentido vertical, como se eu tivesse um espelho aqui na linha vertical. O que é que eu faço? Digito o primeiro ponto na parte superior e um segundo ponto na parte inferior. Pronto, ele pergunta se eu quero apagar o objeto de origem, eu digo sim ou não, vou botar aqui não quero apagar. Pronto, acabei de fazer o espelho dessa minha bota. Temos também o comando rotate ou rotacionar. Você pode ativar o comando rotate aqui no menu. Você pode também ativar o comando rotacionar pelas letras R, O. Não pode ser R porque já é draw, então tem que ser R, O. Ao entrar no comando rotacionar, ele pede para selecionar os objetos, assim como o comando move. Digamos que eu queira rotacionar esta bota aqui, selecionei, dei enter. Ele pede um ponto base. Então, é muito parecido com o move. Esse ponto base é o ponto que vai ser o centro da rotação. Digamos que eu coloque aqui, ó, esse cantinho da bota. E ele me pede o ângulo. Eu posso escrever o ângulo aqui. Eu quero rotacionar 45 graus. Ou eu posso clicar no ângulo que eu desejo. Então, vou colocar um ângulo qualquer aqui, ó. Pronto, acabei de fazer uma rotação indicando o ângulo apenas com um clique, com um ângulo qualquer. Existe também a possibilidade de eu rotacionar e eu determinar em que ângulo eu quero que aquela linha fique. Aqui, por exemplo, eu rotacionei esta bota com um ângulo qualquer. Eu não sei que ângulo eu tinha colocado. Eu posso rotacionar de forma a ela ficar horizontal. Eu entro no comando rotacionar, rotate, seleciono o objeto que eu quero rotacionar, dou enter. Especifico um ponto base, que pode ser esse mesmo canto que eu tinha feito antes. E agora, ao invés de eu simplesmente digitar um ângulo, eu coloco aqui, ó, referência. Referência significa o seguinte, você vai colocar uma linha de referência e em que ângulo você quer que essa linha fique. Vamos colocar aqui esta linha horizontal, então vou clicar nesta linha, 2 pontos vai determinar esta indicação. E aí agora eu coloco em que ângulo eu quero que esta linha fique. Tá vendo que já tá preso nela? Então coloco aqui no 0. Pronto, então rotacionei de forma que a bota ficasse exatamente na horizontal. Deixa eu fazer de novo para vocês verem direitinho. Entrar no comando rotate, selecionar o objeto, dar enter, clicar um ponto base, clicar aqui em referência, 2 pontos na linha de referência, no ângulo em que ela estiver, e você coloca um novo ponto, indicando o ângulo que você quer que esta linha fique. Veja que ele está tomando como referência aquele ponto base como centro da rotação. Pronto, ficamos com as duas botas certinhas na horizontal. Mas perceba que essas botas, nessa linha aqui, ela não está bem na horizontal. Porque quando eu fiz, eu não estava com a medida correta, não estava fazendo com a medida exata. Mas eu posso modificar essa minha bota de forma a ela ficar na horizontal. Para isso, eu tenho que usar um comando que vai esticar ou encolher. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. É o comando stretch. Eu posso ativar o comando stretch aqui. Como eu posso também, deixa eu dar ESC, ativar o comando stretch pela letra S. O comando stretch ele vai funcionar a partir de algum elemento do meu objeto e ele vai esticar aquele elemento. Ele funciona de uma forma um pouquinho diferente dos outros comandos, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu selecionar essa minha bota e der um enter, ele vai entrar no comando stretch. Vai pedir um ponto base, assim como o comando move, o comando copy, o comando rotacionar, eu dou um ponto qualquer, mas ele está funcionando como se fosse mover. Tá vendo aqui? Como é uma polilinha, né, ele moveu a bota como um todo. Deixa eu copiar aqui para vocês uma bota dessa aqui em forma de linha, vou explodir,
comando explode X, só para vocês verem a diferença. Vou entrar novamente no comando stretch, vou aqui selecionar esta minha linha, vou dar um enter. Vou dar um ponto base, ó, ele tá funcionando como se fosse o comando move. Para o comando stretch funcionar, você tem que selecionar os cantos, os vértices dos objetos, as extremidades dos objetos. Mas como você seleciona? Quando a gente usava o SketchUp, a gente entrava, por exemplo, no comando move, e a gente se aproximava de um canto e ele selecionava como se fosse aquele vértice. Aqui não, no AutoCAD, quando eu entro no comando stretch, que eu me aproximo, ele seleciona o objeto como um todo, ou a linha toda, ou a polyline toda, ele não seleciona este canto. Para o AutoCAD entender que você está selecionando essa extremidade, você tem que usar o modo de seleção por crossing. Lembra como é a seleção por crossing? Quando eu clico em um local qualquer da tela sem nenhuma linha, se eu venho para o lado direito é o Windows, se eu venho para o lado esquerdo é crossing. Então, se eu venho para o lado esquerdo e pego este canto, ele está entendendo que eu estou selecionando este vértice do objeto, a extremidade dessa linha e a extremidade dessa linha. Aí eu dou um Enter. Dou um ponto base qualquer, e aí quando eu mexo, ó, pode ver, para o lado que eu vou ele está esticando, como se estivesse levando aquele vértice para algum local. Vou colocar aqui para cima. Tá vendo? Ele fez uma ponta maior ainda na minha bota. E se for na linha, se não for na polilinha, como funciona? Eu vou entrar no comando stretch, vou clicar aqui mais para a direita para poder vir com crossing para a esquerda. Eu vou pegar esta ponta, Enter. Vou dar um ponto base. Esse ponto base pode ser um ponto qualquer ou pode ser um ponto do objeto, depende do que você deseja como referência. Se eu clicar esse ponto aqui do objeto, ó, eu posso subir, descer, vir para o canto, vir para um ângulo qualquer. Então ele vai funcionar do mesmo jeito em polilinha e em linha. Ele vai selecionar aquele vértice. Só que agora eu quero, ó, deixar essa linha exatamente na horizontal. O que é que eu posso fazer? Entrar no comando stretch, selecionar este meu vértice por crossing, veja que foi aqui, ó, do lado direito para o lado esquerdo, Enter. Seleciono este ponto como referência, este endpoint, e venho com ele na horizontal. Eu posso aqui utilizar o Object Snap Tracking, que já está ativo. Eu posso selecionar ele aqui, ó, como referência a esta linha na horizontal. Pronto, eu vim devagarinho, ele entendeu que seria no alinhamento daquele ponto e eu clico, pronto, ficou a linha na horizontal. Aqui eu já fiz um stretch um pouco maior, né? Tenho que entrar no comando stretch, selecionar aquele vértice por crossing, dar Enter, clicar naquele vértice como referência. Eu posso novamente pegar esta referência aqui do Object Snap Tracking e posso pegar também esta referência aqui, ó, na vertical. Pegando essas duas referências, ele cruza, ó, e leva esse meu ponto aqui para este canto. Fiquei com a bota certinho, com um ângulo aqui de 90 graus. Ok? O comando stretch é útil para isso, mas é útil para outras coisas também. Por exemplo, quando tem uma cama de solteiro, eu quero esticar para fazer uma cama de casal, algum objeto. Quando eu tenho a minha edificação, eu fiz com um quarto de 3 metros, eu quero aumentar para 3,5 metros. Só uma dimensão que eu vou aumentar, só esticar um lado, uso o comando stretch. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nesse nosso quarto que a gente tinha feito aqui, um quarto e uma sala, esse quarto estava com 3 metros, não foi isso? Vou clicar aqui pra gente ver, ó, 3 por 4. E aqui também, eu vou clicar nessas duas linhas, sem comando nenhum, e aqui, ó, 3,5 por 4. Ah, eu quero que fique igual, eu quero que aqui fique 3 metros também. E ficou 3,5, o que é que eu faço? Entro no comando stretch, clico do lado direito, venho com uma crossing para o lado esquerdo, veja que eu estou pegando todos esses 4 vértices, porque essa parede toda que eu quero esticar. Vou dar um Enter. Ponto base, pode ser um ponto qualquer, já que eu sei a medida. E aí, ó, eu vou reduzindo apenas um lado dessa minha edificação. E eu digito 0,5. Eu sabia a medida que eu queria reduzir. Pronto, fiquei agora com 2 quartos com 3 metros. É diferente do outro comando que nós vamos conhecer agora, que é o Scale. O comando Scale ou escala, ele aumenta ou diminui o meu objeto como um todo. Posso entrar no comando Scale aqui, ou eu posso também digitar as letras SC, Scale. Quando você entra aqui no comando Escala, ele pede para selecionar objetos. Vamos fazer como exemplo aqui, ó, esses 2 quartos que eu tinha feito, esses 2 ambientes, vou dar um Enter. Ele pede um ponto base, da mesma forma que o Move, que o Copy.
Eu vou colocar este canto aqui. E depois ele pede um fator de escala. Você pode também clicar no tamanho que você deseja aumentar, mas eu perco um pouco quanto que foi ampliado, quanto que foi reduzido. Eu prefiro digitar o valor de escala. Seria então, vamos colocar como exemplo 2. Vamos dobrar de tamanho. Veja aqui que nós tínhamos um quarto de 3 por 4, aqui também. Vou me aproximar e clicar nas duas linhas sem comando nenhum e mostrar aqui para vocês, ó, ficou agora 6 por 8. Duplicou de tamanho. Só que além de duplicar o tamanho do quarto, ele também duplicou a parede. Vamos ver aqui, ó. Para ver a dimensão da parede, temos que entrar no comando distância, clicar no primeiro ponto, ó, quando eu aproximo aqui do segundo, 0,30. Ele duplicou, a parede não está mais com 15 centímetros, está com 30 centímetros. Então, a gente tem que lembrar disso quando usar o comando escala. Outra coisa, quando eu ampliei, ficou uma linha por cima da outra. Eu vou mover esse meu objeto aqui, comando move, e vou colocar aqui P, de prévios. Ó, ele pega um que eu tinha selecionado previamente, Enter, e vou afastar um pouquinho. Tá vendo como é útil ter o Select Prévios? Eu posso também reduzir, que aqui eu ampliei, né? Deixa eu reduzir, usar o comando escala, Scale aqui ou então SC. Vou selecionar esse meu objeto, dar Enter. Vou colocar um ponto base, dessa vez eu vou colocar aqui no meio, ó, ou um ponto aqui no meio do quarto, pronto. Tá vendo? Eu posso aumentar ou diminuir. Digamos que eu queira diminuir aqui para metade, então eu coloco 0,5. Eu poderia colocar 1/2, poderia colocar também. Não, se eu entrar aqui no comando escala, vou selecionar o objeto, dar Enter, colocar um ponto base qualquer e vou colocar 1/2. Ele vai entender que vai diminuir aquele objeto pela metade. Então aqui, ó, eu já tinha diminuído a metade uma vez, diminuí pela metade de novo. Eu tava com a parede de 30 centímetros. Quando diminuí, ela voltou para 15, diminui de novo a metade, vamos ver quanto ela ficou? Distância, ó, daqui para cá, agora ficou com 0,075, metade do tamanho de uma parede, metade de 0,15. Fácil de utilizar esse comando, não é? E vai ter muitas utilidades, com o passar dos desenhos vocês vão aprender. Existe também a possibilidade de utilizar algum desses comandos de modificação pelos grips. Os grips, eles aparecem quando a gente clica sem comando nenhum. Dependendo do objeto, aparecem grips diferentes. Numa linha aparecem as extremidades e o midpoint. Na circunferência aparece o centro e os quadrantes. Em polilinhas aparecem os vértices e o midpoint, né, de cada um dessas linhas. Aqui, deixa eu clicar, ó, nesta polyline que tem curvas, só para vocês compreenderem as diferenças. Aqui nas linhas, eu tenho a possibilidade de ativar o comando Move através deste midpoint. E eu tenho a possibilidade de ativar o comando Stretch pelas extremidades, diminuindo ou aumentando, em qualquer ângulo que eu deseje. Por exemplo, aqui, trazendo essa extremidade para cá, olha, ele funciona como Stretch. Numa circunferência, a gente pode utilizar o ponto do centro para mover. E a gente pode utilizar o ponto dos quadrantes para aumentar ou reduzir o tamanho do raio. Então, eu quero que o raio agora fique com 1. Pronto, agora eu tenho uma circunferência com raio 1. Basta eu digitar aquela medida. E ele me apresenta aqui 1 metro. Em polilinhas, deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, o retângulo, que é uma polilinha, eu posso alterar essa minha extremidade, inclusive removendo esse vértice, né? Ele transformou em um triângulo. E eu posso clicar aqui nessa parte central, no midpoint da minha linha, e eu posso esticar ou também converter para arco, ó, transformar num arco. E aí eu clico no terceiro ponto. Aqui no arco também, ó, eu posso me aproximar e converter para a linha. Acabei de converter aquele meu arco para a linha. E posso vir aqui nas extremidades e ele funciona como stretch, para esticar, encolher. Veja que aqui ele está levando o meu arco a ficar com raios diferentes, não está fixo a um único tamanho do raio, tá? Também é outra possibilidade. Para sair dessa seleção com grips, você dá ESC, pronto.
que aí você pode continuar a trabalhar no seu desenho. Esses são os comandos que nós queríamos mostrar para vocês, os básicos de modificação. Mais detalhes e outros comandos nós veremos durante o decorrer das aulas quando estivermos fazendo os exercícios. Até a próxima aula.